Exemplo 1. Comentário recebido pelo estudante. A estrutura da universidade é muito boa, mas sinto que ser botânico é muito mais que isso. Acho que meu crescimento não é tão legal e isso me trava de um jeito que não consigo fazer nada. Vamos visualizar agora como seria o atendimento e o direcionamento desse estudante nos núcleos. Ele procura o núcleo 1, acolher e empoderar. Após receber um e-mail perguntando como ele está, que coloca o núcleo 1 à disposição. Decide ir para conversar com alguém, pois não sabe bem o que fazer e não quer esperar a situação se agravar mais para procurar ajuda. Um voluntário o atende, faz escuta ativa e percebe em sua fala que ele gosta da área que escolheu, tem um encanto pelo universo das plantas, mas está numa situação em que o seu desenvolvimento não está sendo facilitado. Ele tenta entender a causa do seu crescimento estar sendo interrompido, as necessidades do estudante mais profundas que não estão sendo atendidas. A partir disso, ele encaminhará o estudante a algumas opções. 1. Em uma das possibilidades, ele se certifica que o estudante está a par e concorda com os métodos avaliativos e com as atividades que deve fazer e vê sentido nelas. Então, eles concluíram juntos que o problema é que ele está com dificuldade de se organizar e o encaminharia para as oficinas de organização do tempo e planejamento de rotina, para conseguir conciliar as atividades de sua vida e estar bem com as prioridades escolhidas. 2. Em outra possibilidade, ele percebe que o estudante não compreende o sentido das atividades que ele está fazendo e só obedece às orientações sem compreender o porquê daquilo. Eles conversam e concluem que o melhor é ele conversar com a professora ou identificar se os outros estudantes estão tendo o mesmo problema. Caso não consigam estabelecer um diálogo, o caso será cuidado pelo núcleo reconciliar para que haja uma mediação no diálogo. Será realizado um agendamento para um diálogo mediado entre os estudantes e a professora, onde cada um será escutado e chegarão a um consenso. 3. Outra possibilidade é o estudante revisar o seu objetivo nesse curso, em ser botânico e estabelecer para si qual impacto ele quer ter com essa profissão e como alcançar isso. Ele seria encaminhado então para uma oficina de planejamento de carreira. Ao pensar sobre o planejamento de carreira, ele será instigado a identificar formas de contribuição que podem resultar no desenvolvimento de um projeto apoiado pelo núcleo 3, realizar. Exemplo 2. Estudantes em uma turma estão insatisfeitos com a metodologia de uma professora. Ela estabeleceu no programa da disciplina provas decisivas, onde serão avaliados conhecimentos obtidos em aulas teóricas em que ela lê os textos dos slides. Ao surgirem dúvidas, os estudantes perguntam e ela repete o que leu no slide. Eles ficam então preocupados, pois não querem reprovar, estão cursando a matéria para obter o certificado e decidem falar com ela sobre essa metodologia. A conversa não sai como esperado e, ao final, muitos estudantes são reprovados na primeira avaliação. Ao acionarem o núcleo 2, reconciliar, são convidados para um círculo restaurativo. Lá, a turma compreende que a professora escolheu essa metodologia pois parece, ao seu ver, a mais simples que encontrou, a mais objetiva, e foi assim que ela aprendeu quando fez seu curso. Além disso, por mais que pudesse pensar em novas maneiras de ensinar, se via completamente sem tempo, pois havia muitos artigos a serem publicados e seus filhos pré-adolescentes estavam precisando muito de sua atenção e paciência. Por isso, estava sob uma condição de tensão constante e era aquilo que ela poderia oferecer naquele momento. Os estudantes, então, expuseram sua situação. Eles estavam num momento delicado de desenvolvimento profissional, pois aquele era um curso de licenciatura e enquanto outras disciplinas falavam sobre metodologias diversas, essa estava incompatível com seus valores. Eles não queriam reproduzir o que viam e acabavam também desestimulados a aprender o que queriam, pois a matéria acabou virando uma obrigação com a qual não sentiam mais prazer. Ela perguntou o que eles queriam aprender naquela matéria. Eles disseram várias coisas, e ela viu que muitas delas tinham relação com o que ela falava e tentou explicar a relação. A turma se surpreendeu e começou a achar interessante. Eles combinaram então de fazer uma lista com os interesses que a turma tinha e ela indicaria aonde eles devem estudar para encontrar as respostas referentes à sua área.
Ela também indicou todo o conteúdo que era esperado que eles aprendessem naquele semestre e se colocou à disposição para indicar o melhor roteiro de estudo, mostrando como cada tema escolhido tinha relação com o conteúdo da disciplina. Os horários das aulas ficaram então livres para os estudantes se reunirem e estudarem entre si os temas. Cada um escolheu estudar de um jeito diferente. Um grupo leu livros da biblioteca, outro viu vídeos na internet, outro conversou com pessoas da área. Decidiram se encontrar uma vez a cada semana para compartilhar os aprendizados e foram construindo um portfólio online colaborativo com a coletânea do que fizeram. A professora acompanhava o portfólio à distância. A cada 2 semanas todos se encontravam, às vezes presencialmente e às vezes online, para falar sobre como estava indo o estudo. Exemplo 3. Exemplo 3. Um estudante acabou de chegar na universidade e não conhecia ninguém. Os semestres foram passando e ele teve muita dificuldade de manter amigos e não tinha mais vontade de ir para a universidade. Um professor percebeu seu isolamento e falta de assiduidade e o convidou para uma atividade integrativa no Núcleo 2, reconciliar. Ele sabia da existência, mas nunca teve coragem de ir, pois era muito tímido. Com o convite direto de um conhecido, ele foi e participou de uma prática de biodança. Fez um amigo e continuou participando das práticas. Após algum tempo, foi percebendo que vários colegas também chegavam na universidade e eram tímidos para criar vínculos. Decidiu então criar uma roda de acolhimento para as pessoas que ele identificava que tinham o mesmo problema que ele. Procurou o Núcleo 3 realizar, que articulou para encontrarem um espaço e divulgou a ideia no mural de procura de interessados em criar a atividade. Uma voluntária do Núcleo 2, conciliar, gostou da proposta e se ofereceu para, juntamente com o círculo de apoio, fazer uma dinâmica de integração específica para esse público. As pessoas foram atraídas pela proposta de que o evento foi criado por pessoas que também passavam pelas mesmas dificuldades sociais que elas e fizeram vários amigos. Após a participação dos estudantes nas atividades, sua assiduidade voltou ao esperado. Exemplo 4. Gatos. Uma estudante encontrava todos os dias os gatos na faculdade. Ela adora os animais e ficava aflita em ver que alguns sofriam com algumas doenças. Decidiu criar no mural do Núcleo 3 realizar um chamado para a formação de um grupo para pensar nas possibilidades de ação para resolver o problema dos gatos na UNB. O Núcleo Realizar enviou o chamado aos institutos de biologia, à faculdade de veterinária, à arquitetura e urbanismo, entre outros. Em uma semana, alguns estudantes interessados na proposta de resolver esse problema se reuniram para pensar em propostas. Fizeram um projeto de ação e, com a ajuda do Núcleo Realizar, contataram alguns professores e especialistas para pegar dicas e orientações e desenvolveram uma alternativa sustentável para proporcionar uma vida saudável para os gatos. Ao final, eles adquiriram saberes em diversas áreas do conhecimento, indo desde pesquisa sobre castração, administração populacional, relações sociais, doenças e tratamentos animais, psicologia animal, articulação de pessoas para encontrar lares, alimentação animal, fármacos, modelagem matemática, sistemas complexos, valores humanos e resolveram parcialmente o problema da situação dos gatos, que ficou para os sucessores do projeto com a formatura da pessoa que o iniciou. Ao se formar, como ela já tinha vários contatos de pet shops e veterinários graças ao projeto, foi trabalhar numa clínica em que acabou se tornando líder e iniciou uma ONG para cuidar dos gatos. Outro estudante, sucessor dela, vendo a situação e mobilização dos estudantes, escreveu, com a ajuda de outros integrantes que também foram encontrados e contactados pelo Núcleo Realizar, um projeto para resolver de forma sustentável o problema dos animais de rua. Para isso, eles pesquisaram e contactaram os órgãos do governo responsáveis pela temática para verificar as ações feitas atualmente e, a partir delas, pensaram em soluções que achavam mais sustentáveis. Propuseram as mudanças e fizeram um rascunho de projeto de lei. Contactaram os movimentos estudantis que solicitaram aos deputados as alterações necessárias nas leis.